Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença de Jeová para Tarsis. Desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles a Tarsis, da presença de Jeová. Mas o Senhor lançou no mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o navio estava em perigo de se fazer em pedaços. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus, e alijaram o mar a cada que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, tinha descido ao interior do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E chegou-se a ele o piloto e disse: o que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te e clama ao teu Deus, a ver se acaso Deus se lembrará de nós, para que não perecemos. Meus queridos, o texto que está em apreço diante de nós é um texto conhecedor, e o Congresso cita um versículo que está inserido no livro de Jonas. E se nós estudarmos um pouco a história do profeta Jonas, nós vamos ver que ele foi um homem totalmente chamado por Deus, totalmente vocacionado por Deus, para levar uma palavra contra Nínive. E a história e a palavra do Senhor vai nos dizer que Jonas ele faz totalmente diferente ao mandado de Deus. Jonas ele faz totalmente diferente aquilo que o Senhor havia ordenado para ele. A palavra do Senhor nos diz, porém, Jonas se levantou, mas ele se levantou para fugir da presença de Deus. E por que Jonas ele fugiu da presença do Senhor? Talvez nós falamos de Jonas até mal, mas se nós vermos, nós vamos perceber que Jonas ele foi vocacionado para pregar contra Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade regida pela promiscuidade, era uma cidade totalmente pecaminosa, que precisava ouvir a palavra de Deus, e era uma cidade também que era inimiga de Israel. Ou seja, Jonas ele pensou: se eu profetizar, aleluia, a Nínive, aquilo que o Senhor me ordenou vai acontecer. Se eu for lá profetizar a bênção sobre a Nínive, vai acontecer, porque o profeta Jonas ele profetizou a expansão, ele profetizou a prosperidade de Israel quando Jeroboão II ele reinava. Jonas ele tinha esse pensamento, ele era inimigo de Nínive, mas o interessante é que havia uma chamada de Deus na vida de Jonas, e ainda que ele fugisse, ainda que se ele se ausentasse, ele não podia fugir da presença de Deus, porque era algo vocacionado por um autor e consumador da sua fé, era algo de Deus para a vida dele. Aleluia. E quantos de nós temos um chamado de Deus? Quantos de nós temos algo ordenado pelo Senhor? Nós sabemos que de fato foi Deus que nos chamou para uma grande obra, mas tem momento que a gente quer se ausentar da presença de Deus, a gente fica com medo, aleluia. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: não tem como se ausentar daquele que fez os céus e a terra, não tem como se ausentar do Criador de toda a nação, não tem como se ausentar da presença do Todo-Poderoso. Ele te vê no teu profundo, ele te vê no teu quarto, ele te vê dentro da igreja, ele te vê dentro da escola, ele te vê onde você pisa, e é uma chamada de Deus sobre a tua vida. Não
É normal